Olá, turminha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elânia e hoje é a nossa segunda aula de redação. O conteúdo abordado são as etapas do processo de produção de um texto. Bom, gente, a produção de textos é o ato de expor por meio de palavras as ideias sobre determinados assuntos. Olha só, para produzir um texto, nós estamos escrevendo, não é isso? E quando nós escrevemos esse texto, nós estamos expondo a nossa opinião, ou nós estamos expondo uma ideia que nós temos, ou então nós estamos expondo a nossa criatividade, ou como nós pensamos algo. E tudo isso é exposto através de quê? De palavras, certo? E as pessoas que escrevem bons textos conseguem se expressar melhor. Então, toda pessoa que consegue escrever um bom texto, ela consegue se expressar melhor. Até porque a escrita, ela é um quê? Um meio de comunicação, um processo de comunicação. Então, se eu escrevo bem, eu me comunico bem. Se eu escrevo mal, eu não me comunico tão bem assim, porque as pessoas não vão entender a mensagem que eu estou querendo transmitir. Vamos falar um pouco sobre os elementos importantes na escrita de um texto. Muitas vezes, alguns alunos têm o hábito de pegar a folhinha de redação, ver o que tem que escrever, nem pensa, já começa a escrever para terminar logo, entrega para a professora e pronto, está livre. Mas isso, gente, não é algo que vai trazer um êxito, certo? Isso não é algo que vai fazer com que vocês evoluam durante o processo de produção de texto. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é planejar o seu texto. Para planejar os textos, primeiramente a gente tem que conhecer os elementos, depois a gente tem que conhecer as etapas de planejamento. Agora nós iremos conhecer os elementos. O primeiro elemento é o autor. Como assim o autor, tia Elânia? O autor, quem é esse autor? É a pessoa que escreve o texto. No caso, o autor do texto que está sendo escrito na prova de redação é você. Um exemplo, tá? Quem escreve esse texto? Quem é esse eu que fala no texto? Quando você vai escrever no texto, você precisa ter ciência de uma coisa. Primeiro, que tipo de autor você quer ser? Ou seja, que tipo de narrador você quer ser? Você quer ser aquele narrador que participa da história, que é o narrador personagem, ou narrador em primeira pessoa, como a gente costuma falar? Quem é esse narrador personagem? Olha o exemplo. Meu primeiro dia de aula, eu fui à escola, ou então, em um passeio no shopping, eu fiquei muito feliz. Quando entra o eu na história, você está participando dela. Então, você será um narrador personagem. É assim que você está se apresentando. Mas você pode também ser um narrador observador, que é aquele que não participa da história. Ele vai somente observar e contar. Um exemplo desse tipo de narrador é aquele narrador dos jogos de futebol. Ele está lá fora, olhando o jogo de futebol e narrando, contando o que está acontecendo. Mas ele está jogando? Não, ele não está. Ele está somente observando e contando. Então, você pode escolher entre esses dois narradores. Existe mais um, mas nós não vamos ver isso agora, que ele é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Ao escrever, o autor assume diferentes vozes, de acordo com o objetivo, contexto da comunicação. Como assim diferentes vozes? Olha só, vou escrever um texto, meu texto tem 3 personagens. Eu vou assumir a voz de cada um. Eu que vou ser responsável por contar como é cada um, ou o que cada um fez. Então, eu sou o quê? As vozes do meu texto. Isso vai depender também do contexto, né? Ou seja, da situação, de como você quer se expressar, da comunicação com o leitor, ou seja, como você quer se expressar. Então, tudo isso, essas vozes, elas vão depender e vão de acordo com o seu objetivo, com o seu contexto, com a sua comunicação. O próximo elemento muito importante também é o leitor. O leitor está relacionado para quem você está escrevendo seu texto. Por exemplo, você está na escola escrevendo a provinha de redação. Quem é o leitor do seu texto? A professora Elânia. Ela vai corrigir e ler o seu texto. Então, quando a gente escreve um texto, a gente tem que pensar em para quem você está destinando esse texto. Para quem você está escrevendo esse texto. Muitas vezes os alunos pensam da seguinte maneira: eu sei o que eu quis dizer, tia Elânia.
Mas você sabe, nós corrigimos o que está escrito, não os seus pensamentos. Então, o que você escreve tem que estar bem escrito e tem que estar bem claro para quem vai corrigir ou ler. O texto não foi escrito somente para você, foi escrito para um outro leitor. E por isso ele tem que estar o quê? Legível, né, de fácil entendimento, claro, objetivo para esse leitor. Ao escrever um texto, é preciso sempre adequá-lo ao leitor a quem se destina. Por exemplo, vou escrever uma cartinha para o meu vizinho. Vou escrever sem formalidade, escrevo direitinho, mas não preciso de tanta formalidade. Vou escrever uma carta em uma prova, durante uma prova para a professora, vou escrever com a linguagem mais formal. Tá bom? Então, adequem sempre o texto de vocês para o leitor. Objetivo. O objetivo é o para que você está escrevendo. Qual é a finalidade disso? Exemplo. Tielânia, a minha finalidade é relatar, contar uma notícia que aconteceu na minha rua. Tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai relatar. Esse objetivo, ele está relacionado com os tipos textuais, que são os textos que você vai relatar, o texto narrativo, de argumentação, expositivo ou instrutivo, né? Ou seja, texto de instrução. Então, gente, cada texto ele tem uma finalidade. O que foi escrito? Uma notícia, ela foi escrita para relatar um acontecimento. Uma fábula, ela foi escrita para contar, narrar uma história. Já o artigo de opinião, ele é escrito com a finalidade de quê? De argumentar sobre um determinado assunto. Uma entrevista, ela vai expor a opinião do entrevistado sobre um determinado assunto. Já uma receita, ela vai instruir, ou seja, ela vai dar dicas de como você preparar alguma coisa. Então, isso é a finalidade, é o objetivo do seu texto. O próximo elemento é o assunto, sobre o que você vai escrever. Tá? Isso tem a ver com a mensagem que o autor vai enviar para o leitor por meio do texto. O que você vai escrever? Sobre o que você vai escrever? Muito cuidado, o assunto do seu texto ele tem que estar relacionado com a proposta solicitada. Se você pede para o aluno escrever sobre uma viagem, o assunto é o quê? Uma viagem. Ele pode escrever sobre outro assunto? Não, porque ele vai estar fugindo do tema proposto. Então, o assunto está muito ligado à proposta do texto. Linguagem. A linguagem é como você vai escrever. Existem vários tipos dois tipos de linguagem, né? Formal e a informal. Na linguagem formal, você escreve usando as normas gramaticais, seguindo as regras da gramática. Na linguagem informal, é aquela que você conversa com o seu vizinho. Por exemplo, você tá bem? Você tá bem. Isso é informal. Você está bem? Isso é formal. Textos, gente, devem ser escritos com linguagem formal, certo? Por quê? Porque o professor, ele vai corrigir como você está se relacionando com as normas gramaticais. Então, a linguagem utilizada tem que ser formal. E o gênero? O gênero, como você vai organizar esse texto? Como você vai se comunicar com o seu leitor? Tielânia, eu quero passar uma receita de um brigadeiro. Como é que você vai se comunicar? Através de uma receita. Não, Tielânia, eu quero escrever sobre alguma coisa que aconteceu na minha rua. O que você vai utilizar para se comunicar? Para contar isso que aconteceu na sua rua, para relatar? Eu vou utilizar uma notícia. Então, a estrutura, tá bom? A maneira como você se comunica tem a ver com o gênero. Existem vários tipos de gênero. Tem carta, conto, fábula, ensaio, artigo de opinião, receita, lista de compras, editorial, enfim, são diversos. E toda a estruturazinha que você vai colocar, na verdade, os elementos que você vai colocar no seu texto, tem a ver com o gênero. Por exemplo, numa carta, você é obrigado a colocar local, data, despedida, saudação, destinatário, remetente. Já na fábula, você tem que colocar a moral da história. Vocês estão entendendo? Então, cada elemento que você vai adicionando no seu texto é de acordo com o gênero textual abordado. E agora nós vamos entrar nas etapas. Poxa, Tielânia, eu já sei os elementos que eu tenho que estar colocando no meu texto, né? Os elementos que são importantes.
E como é que eu vou me planejar? Como é que eu vou sentar e pensar na ordem para começar a escrever o meu texto? Existem algumas etapas que facilitam isso. A primeira etapa é o planejamento. Planejamento, você tem que pensar nesses tópicos. Primeiro tópico, para quem você vai escrever? Certo? Para quem que você vai escrever? Eu vou escrever para minha professora, eu vou escrever para o meu vizinho. Segundo, definição do tema. Sobre o que você vai escrever? E o título? Cuidado com o título, gente. Tem gente que deixa o título por último. Não tem problema, só não pode esquecer, tá certo? Pode deixar por último, mas não pode esquecer. Nessa definição do tema, você vai pensar o quê? Sobre o que eu vou escrever? Vou escrever sobre uma viagem. Não, vou escrever sobre um passeio. Não, vou escrever sobre minhas férias. É sobre o que você vai escrever. O próximo é a definição de gênero. O como eu vou me comunicar. Beleza, eu escolhi escrever uma carta contando sobre as minhas férias para a minha amiga de infância. Tá certo? Olha só, qual seria o gênero? Carta. Para quem que eu vou escrever? Minha amiga de infância. Sobre o que eu vou escrever? As minhas férias. E aí você vai começar a levantar informações. Como assim? Eu vou contar o que aconteceu nas minhas férias. Vou falar sobre uma viagem que eu fiz nas minhas férias, sobre o momento em que eu fiquei reunida com a minha família. E aí você vai começar a levantar essas informações. Essas informações que serão a base do seu texto. A próxima vem o processo de escrever. Já pensei, planejei, agora eu vou escrever. Quando eu for escrever, eu tenho que levar em consideração duas coisas. O primeiro é a coesão e o segundo é a coerência. O que é a coesão? A coesão ela vai estar relacionada com regras gramaticais e os usos corretos dos conectivos, que são as conjunções, preposições, que são os conectivos, eles vão ligar as orações, certo? Ela vai estar focada na forma como você escreve. Então, o texto coeso é um texto em que você utilizou corretamente as regras gramaticais. A forma desse texto vai estar correta. Já um texto coerente, que no caso é a coerência, ele vai estar relacionado com as ideias. Por exemplo, se você não escreveu nada que fazia sentido, começou falando uma coisa, depois falou outra coisa, seu texto vai estar o quê? Incoerente. Tá? Então, a coerência ela vai estar focada no conteúdo do seu texto. A coesão vai focar na forma, ou seja, se está correto, a questão gramatical, e a coerência vai focar no conteúdo, se o seu texto faz sentido ou está sem sentido. E vem outra etapa muito importante que muita gente deixa de lado, que é a revisão. É uma das etapas mais ignoradas. Você fala assim, já leu o seu texto? O aluno chega e fala assim, tia, eu terminei. Aí eu falo, já leu o seu texto? Já li. Muitas vezes ele não leu. Então essa etapa, ela é super importante. Primeiro, ela é fundamental para garantir a qualidade do texto. Como assim? Quando eu vou ler o meu texto, eu vou olhar e eu posso ver se ele está um texto bom ou se ele está um texto ruim. Quem é que vai fazer essa análise? Essa primeira análise ela é feita por mim, pelo autor do texto. Tá? Então, para que esse texto realmente fique bom, ele precisa ser revisado. Alguém precisa ver se ele realmente está legal. Tá? E se ele não estiver legal, Gelane, o que eu faço? Corrija, altere, acrescente alguma coisa, tire alguma coisa, troque alguma coisa, mas não deixe de verificar tudo. O principal leitor dos melhores autores são eles mesmos. Ou seja, quem é o principal leitor do seu texto? Você. Você é o primeiro que vai fazer a análise dele. Se não estiver legal, usa aqui, ó, o que está nessa imagem, a borracha. Apaga e faz de novo. Ou acrescenta alguma coisa, tá? Ou retira alguma coisa que não ficou legal. Mas não deixem de revisar. E revisem com olhos críticos. Se você não achou seu texto legal, provavelmente outras pessoas também não irão achar. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, vou concluindo a minha aula, espero que vocês tenham gostado e entendido o nosso assunto. E deixo uma mensagem para vocês que tem muito a ver com redação. Essa mensagem é do Abraham Lincoln. O êxito na vida não se mede pelo que você conquistou, mas pelas dificuldades, mas sim pelas dificuldades que você superou no caminho. Eu sei que durante esse processo de produção textual vão surgir muitas dificuldades, mas não desistam. Pratiquem bastante que vocês vão conseguir
alcançar esse tão sonhado êxito, né? Vocês vão conseguir chegar, assim, ao final da vida escolar com textos maravilhosos. Só depende de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!